meninos e meninas do Travessia. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, né, no nosso encontro, né, semanal, para discutir o nosso componente curricular de hoje, que é matemática. Eu sou a professora Nádia Bonfim e conto com a sua presença aí nesse momento. E vamos que vamos de matemática, né? Eita, eu acho que adiantou alguma coisa. Ó, vamos lá. Objetivos da nossa aula de hoje, né? Relacionar os diferentes significados de igualdade e conceito da inequação do primeiro grau com uma incógnita. Estabelecer semelhanças e diferenças entre os princípios da igualdade e da desigualdade. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai compreender o que é voltar. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar verificar dentro de uma inequação o que vem a ser a desigualdade. Por que isso é importante para a gente hoje, certo? Então, vamos lá. Vamos ao conjunto universo verdade, né? Vocês já imaginaram, né, uma representação de todos os elementos possíveis em um dado conjunto, né? Então, o futebol no Brasil, vamos imaginar. Como seria representado o futebol no Brasil, esse conjunto que fosse verdade? Todos os times do Brasil. Ou seja, se eu estou falando do futebol do Brasil, qual seria esse conjunto universo? Qual seria esse conjunto verdade? Seria justamente isso, todos os futebols do Brasil. Então, só para a gente ter um entendimento do que é o conjunto universo dentro do universo da matemática. Então, vamos lá, que vamos. E aí você tem o conjunto dos números reais. Essa representatividade que tem aí, que vocês estão vendo, onde tem N, Z, Q, I e R, são nada mais que a representação dentro de um diagrama, né, matemático, onde aí você está percebendo que existe o conjunto natural, aquele que a gente aprende lá desde o início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e assim sucessivamente, são chamados números naturais. Aí vem o conjunto Z, o conjunto Q, o conjunto R, que é o números reais, e o conjunto I, que é o dos números irracionais, o conjunto Q, do conjunto dos números racionais, e o conjunto Z, né, que é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Tudo isso pertence a um conjunto só, que é o conjunto universo, né? Ou seja, está dentro desse conjunto, né? Do conjunto universo, é um conjunto verdade, é um conjunto que você sabe que existe. E esse conjunto dos números reais engloba todos os 4 conjuntos, naturais, reais, né? Irracional, conjunto dos números inteiros e assim por diante. E vamos ver hoje os nossos conteúdos de hoje. Uma equação e uma inequação. Olha, vamos voltar um pouco, né, para o assunto anterior que a gente viu, que foi a equação do primeiro grau. Preste atenção, só a palavra equação por si só, ela já diz tudo. Eu quero equacionar você na minha vida, eu quero equacionar um problema na minha vida. Eu quero o quê? Eu quero resolver, eu quero encontrar uma solução. Quando eu falo de equacionar, eu estou querendo resolver, achar uma solução, né? Então, quando se fala de equação, é isso, simplesmente isso. Então, não tem que fugir para outro parâmetro mais difícil, mais complicado. Então, aí você tem uma representação de uma equação. Professora, e como eu percebo que é uma equação do primeiro grau? Simples, tem uma linguagem algébrica. A gente aprendeu que linguagem algébrica é aquela que há a incidência das letras, como X, Y, A, B. Mas, para ficar mais em evidência, o aluno entender o que é uma equação do primeiro grau, ela dá uma resposta de igualdade. Então, todas as vezes que você vê esse símbolozinho da igualdade, você já sabe que é uma equação, né? E essa equação é do primeiro grau, por quê? Porque ela está com uma só incógnita, que é a letra X, né? Por isso é uma linguagem algébrica. Então, vocês têm aí 4x mais 8 igual a 38. É uma equação? É uma equação. Porque eu posso afirmar categoricamente que é uma equação. Porque eu tenho x, porque eu tenho uma adição, uma operação, e eu tenho uma igualdade. Professora, o que é, na verdade, equacionar? Eu já disse, é resolver um problema. Olha, tem uma forma bem simples de resolver isso, que eu já mostrei em aulas passadas. Você pega aquelas balanças de feira, né? Feira
livre, que vende verduras, essas coisas, né? Então, uma balança de feira, a pessoa que está vendendo, ela tem que colocar aquele peso e ela tem que equilibrar para saber o peso exato que tem. Então, quando os pratos da balança entram no mesmo formato, no mesmo equilíbrio, significa que ali existe uma equação, né? Está resolvido, houve um equilíbrio. Então, aí você tem 4x mais 8 igual a 38. É uma equação. Agora, me pergunte, o que é que o 4 está fazendo junto do x? Gente, isso aí é regra matemática. O 4 ao lado de x, ele está multiplicando, que é uma das coisas que a gente não pode esquecer. 2x, 2 está multiplicando x. 3x, 3 está multiplicando x. E assim sucessivamente. Ou seja, 2, 4, 3, qualquer valor numérico que estiver junto de uma incógnita, x ou y, ele é chamado de coeficiente. Em vez de você dizer número, você diz coeficiente de x, coeficiente de y, tá certo? São linguagens matemáticas que a gente tem que dominar, porque quando a gente está resolvendo uma questão, o coeficiente de x, aquele número que está do lado do x, e que ele está multiplicando o x, tá certo? Então, basicamente, entendeu a equação, a gente só está relembrando o que é a equação. Abaixo você tem 2x mais 3, olha o símbolo, maior que, todo mundo já conhece esse símbolozinho, né? Mas eu vou dar mais uma caprichada. Então, esse símbolo, ele está com a abertura dele para o lado esquerdo, ou seja, para o lado do 2x mais 3. Então, ele está com essa abertura, indicando que esse lado é maior aonde está o número 4. Ou seja, ao mesmo tempo que ele diz que é maior, ele também dá uma possibilidade de ser maior ou igual. Quando é que ele diz que é maior ou igual? Ele é maior quando aquela abertura, né, do sinal está assim. E quando tem esse tracinho embaixo, ele está dizendo que ele é maior ou igual, tá certo? Então, 2x mais 3 é maior ou igual a 4. Então, professor, isso é uma equação? Não. Aí é onde está o ponto x. Ela é uma inequação. Por que ela é uma inequação? Porque, em vez da igualdade, ela tem uma desigualdade. Então, na matemática, a desigualdade é representada por esse símbolo, maior que, menor que, ou menor ou igual que. Vamos ver aqui mais uma. Aí, eu coloquei para vocês não terem mais dúvida. Os símbolos da inequação, maior que, a abertura, né, para o lado maior. Menor que, o vértice, né, porque é um ângulo, o vérticezinho, esse pontinho, menor que. Maior ou igual, quando tem esse traço embaixo, que é o traço da igualdade. Então, ele está dizendo que é maior ou igual. E menor ou igual. Gravou isso aí? Vamos para a próxima. Calma, tranquilidade. Vamos lá. Inequação. Mas o que vem a ser uma inequação? Chamamos de inequação do primeiro igual uma desigualdade na variável x. Gente, o x é chamada de variável porque ela pode mudar a qualquer momento. Depende da questão, do contexto que está sendo usado naquele momento. Então, o x, nesse caso, é uma variável. Ela pode ser substituída, ela pode ser atribuída valores a ela. Então, numa inequação, a gente pode atribuir valores a x. E aí, vocês têm ax mais b maior que zero. Ax mais b maior que zero, ax mais b menor que zero, maior ou igual, né? E depois menor ou igual a zero. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. Vamos lá. Esses símbolos na equação, a gente já deu uma caprichada, né? Só para gravar. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Lembrando que a abertura desse ângulo, quando é para aquele lado, ela é maior. Quando é o lado contrário, que é o ponto vértice, né, daquele ângulo, aí é menor que. E se tiver o traço, menor ou igual, ou maior ou igual. Vamos para a próxima. Aí você tem encontrando um conjunto. Vamos ver, vamos encontrar o conjunto solução da inequação. Veja que no caso da igualdade, na equação, a gente não precisa desse conjunto da solução. Por quê? Porque a gente já tem uma igualdade. Não é o caso da inequação. A inequação, a gente precisa desse conjunto de solução. Por quê? Porque ela é uma desigualdade, ela não é uma igualdade. E aí você tem x menos 1 maior que 3. O que a inequação está dizendo? Ele está dizendo que x menos 1, que está à esquerda, né, que é chamada de primeiro membro, lembra lá da equação?
primeiro membro que está à esquerda. Segundo membro é o valor que está à direita. Então, quem está à esquerda, x menos 1. Ele está afirmando que x menos 1 é maior que 3. Então, vamos resolver. X, ele tem que permanecer, qualquer incógnita, permanecer na esquerda, né? Então, nós vamos isolar x. Na matemática, usa muito esse termo isolar. Isolar já está dizendo, é deixar o x sozinho. Então, eu trago o x, né? Tiro o x de junto de menos 1, reservo ele aqui, coloco o sinal, né, de maior e igual a 3, maior que 3, 3 já está no segundo membro, ele permanece ali. Eu pego menos 1, que está lá na esquerda, né? Na esquerda do sinal maior que, e transfiro ele para o segundo membro, que é o lado direito. Só que quando eu vou transferir, lembra, gente, que a gente já viu isso, a gente tem que ter muito cuidado com esse jogo de sinal. Se menos 1 ele está negativo, ele não pode passar negativo, ele passa a ser positivo. Ou seja, são as operações contrárias. Contrário de menos é mais, contrário de mais é menos, de multiplicar é divisão, divisão é multiplicação. Então, aí eu encontrei x maior que 4. Professora, mas como assim x maior que 4? A inequação, ela está dizendo que qualquer valor, né, maior que seja maior que 4, vai satisfazer a essa inequação. Então, você tem que encontrar um valor, né? Ali já está dizendo. Quem é o conjunto solução? Ele está dizendo que x pertence ao conjunto dos números reais e que x, né, tal que x, essa barrinha quer dizer na matemática tal que x, é maior que 4. Ou seja, que qualquer valor maior que 4, ele pode ser atribuído e vai satisfazer a inequação. Tá certo? Vamos à próxima. E aí você tem o conjunto universo, que é o que eu quero deixar para vocês entenderem. Sabemos que o conjunto universo do planeta, da Via Láctea, é o único verdadeiro para a sobrevivência do ser humano na Terra. Até que se prove o contrário, logo o planeta Terra é a solução para a equação de sobrevivência da vida humana. Então veja que dentro até da matemática, o universo faz parte, né? Conspira. Então, se a gente quer equacionar o problema do mundo, a gente tem que fazer a nossa parte, porque até agora, ninguém provou que existe outro planeta que possa existir vida humana. Já muitas pesquisas existem, mas provar, ninguém provou. Então, dentro do conjunto dos números reais do universo, né, do planeta, da Via Láctea, está provado que a Terra ainda é o único planeta. Então, o conjunto solução é que a gente cuide da Terra, cuide desse planeta, senão a gente não vai ter mais essa oportunidade. E aí eu estou deixando uma questão, né? Encontrando o valor de x. Encontre o valor de x que satisfaça essa equação, essa inequação. Aí você tem 2x mais 6 maior que 0. Ele está afirmando que o valor que está à esquerda, né, no primeiro membro, 2x mais 6, é maior que 0. Presta atenção, a gente tem que gravar isso. Então, 2x mais 6 maior que 0, 2x vai ficar maior que... A gente isolou 2x, né? Deixa x lá. E trouxe o mais 6, que passou a ser menos 6. Ele não mudou de lado? Então, ele vem menos 6. Então, 2x é maior que menos 6. Logo, x é maior que 6 sobre 2. Ou seja, professora, por que 6 sobre 2? O que é que o 2 está fazendo ali embaixo do 6? Ele não está multiplicando? Lembra do início que eu falei? Qualquer valor que esteja junto do x está multiplicando. Se ele vai sair da zoninha de conforto dele, do primeiro membro para o segundo membro, ele já não passa mais multiplicando, ele passa dividindo. E foi o que aconteceu. Passou dividindo, 6 para dividir para 2. E x é maior que 3. Isso significa dizer que você encontrou uma solução para a sua inequação, dizendo que o conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, logo existe, que é o conjunto verdade, o conjunto universo. Tal que x, né, é maior que 3, ou seja, qualquer valor maior que 3 vai satisfazer x. Vamos lá, a variável x.
E aí, resolvendo outra inequação, você tem mais um exemplo aí, né? 3x mais 19, menor, agora com o símbolo de menor que é uma desigualdade, tá certo? O mesmo caso, 3x isolou 3x menor que 40, né? 40 continua no segundo membro, continua, mais 19 passou para o segundo membro, passou negativo. Então, antes de você botar sua cabeça, virar de cabeça para o alto, né? Das pernas, né? De ponta cabeça, pega essas duas questões aí, que já está pronta, e vai exercitar ela, refazer ela na sala e confere para ver se você acertou, tá certo? Mas eu deixei uma dica aí, um sistema de inequação também. Professor, o que é um sistema de inequação? Já está dizendo, o que é sistema? Sistema é um grupo, né? Algo que se formou a mais. Então, nesse caso do sistema, as inequações não mudam, apenas agrupou em duas inequações. Ou seja, a chave indica um sistema. Ou seja, dentro desse sistema tem duas inequações. Tem x mais 5 maior que 3 e tem x mais 1 maior que 8. Para resolver um sistema, a gente pode optar por começar pela primeira inequação ou começar pela segunda inequação. Mas não muda nada, é como se resolve a inequação. E aí você tem um conjunto solução 1, x mais 5 maior que 3, que você pode começar para resolver essa situação. Vamos para a próxima. Conjunto solução da inequação do sistema, né, 2, no caso da segunda. Você poderia começar pela primeira ou pela segunda inequação, não tem problema nenhum, tá certo? E aí tem uma atividade para vocês identificar os conceitos de cada expressão algébrica. Você tem a letra A, 2x menos 12 igual a 16. A letra B, 3x menos 5 maior que 4. Eu não quero nem que você resolva, eu quero que você mostre como se chega a um resultado, a uma solução dessa situação. Porque se você conseguir fazer isso, provou que você entendeu. E aí, o planeta Terra pede socorro e nós agradecemos o dia de hoje. Beijo no coração para vocês.